Está chegando mais uma decisão entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. Eu separei os melhores takes do programa Jogo Aberto sobre a preparação do time do Flamengo e do time do Corinthians e sobre o recente caso do falecimento de pai de Arturo Vidal. Será que o jogador joga essa final? Tudo isso você vai ver aqui. Damos os créditos ao programa Jogo Aberto e ao canal de comunicações Rede Bandeirantes. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí e ative o sininho para receber em primeira mão todos os vídeos. Seguinte, Copa do Brasil, bora lá esquentar essa história. E nesse caso é esquentar, hein? Vamos pro Rio de Janeiro para falar com a nossa Tatiana Tavares. Fazia tempo que ela não aparecia aqui ao vivo no Jogo Aberto. Tati, confiança máxima por aí, é o que eu tô percebendo com os torcedores do Mengão. Bom dia! O Rio de Janeiro continua lindo. Oi, Renata, muito bom dia para você, bom dia para o Denilson, bom dia a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Pois é, isso mesmo, confiança máxima. O Flamengo está finalizando o treinamento neste momento aqui no Ninho do Urubu, a atividade que começou às 9 horas da manhã. Como vocês podem ver, parte da torcida se mobilizou, veio aqui na porta do CT para apoiar o time. Às 2 horas da tarde, o ônibus vai para o aeroporto do Galeão. Às 4 horas, o Flamengo embarca para São Paulo em busca do tetracampeonato. Essa geração de 2019, Renata, ainda não conquistou uma Copa do Brasil, já ganhou tudo que é título, mas fica ainda esse gostinho pela Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior não tem desfalque nenhum para essa partida, mas tem jogadores pendurados, muita festa por aqui e a gente vai poder acompanhar um pouquinho disso tudo na reportagem. A Copa do Brasil é o título que ficou faltando para essa geração de 2019, considerada uma das mais vitoriosas do Flamengo. 3 cariocas, 2 brasileiros, Libertadores, Supercopa, Recopa. Parte do elenco já conquistou pelo clube. 5 anos depois da última final disputada pelo torneio, o Flamengo volta a sonhar com o Tetra. Dessa vez contra o Corinthians. E o primeiro passo será dado amanhã na Neoquímica Arena. Estádio que, para o Fla, o retrospecto é favorável. Foram 11 duelos entre os dois clubes na arena. 5 vitórias para o time carioca, 4 para os donos da casa e 2 empates, com 17 gols marcados pelo Flamengo e 12 pelo Corinthians. Nesse elenco atual do Fla, há 5 campeões da Copa do Brasil. Arrascaeta é o que mais conquistou. Foi carrasco do atual time em 2017, quando estava no Cruzeiro. No ano seguinte, a vítima foi o Timão, com um gol que a Fiel prefere esquecer. Na lista também estão Santos e Léo Pereira, pelo Atlético Paranaense, Cebolinha fundamental na campanha do Grêmio em 2016 e Dorival Júnior com o Santos de Neymar em 2010. Nesse mês de outubro, o treinador pode colocar o nome na história do Flamengo. No duelo de amanhã, tem todos os titulares à disposição. E atenção com os pendurados. Gabigol, João Gomes, Everton Ribeiro e Léo Pereira, se forem punidos, ficam fora da decisão do dia 19 no Maracanã. É mês decisivo. Copa do Brasil, Libertadores, tudo ou nada para o Flamengo. É a chance de salvar a temporada. Disputaremos aí as 2 finais e eu acredito que tenhamos feito por onde e por merecer vivenciar um momento como esse. Eu espero que tudo se confirme dentro das nossas condições e caso tenhamos o merecimento para que finalizemos com sucesso. Olha, há um mês, mais ou menos, era uma disparidade, pelo menos considerada assim, entre Corinthians e Flamengo. O Flamengo vinha de uma série de resultados positivos, jogando um futebol bem interessante, sob o comando do Dorival Júnior, enfim. Agora, eu sinto, não uma igualdade, obviamente, mas eu sinto que há uma empolgação maior também na torcida do Corinthians. O Flamengo fez jogos não tão assim vistosos, mas resultados importantes, num Brasileirão praticamente abandonando a disputa aí, não é? E agora eu não sei, Denilson, se tá
tanta distância entre Corinthians e Flamengo, como esteve pelo futebol há um mês e pouco. Lourão, tecnicamente o Flamengo ainda é melhor. Ah, sem dúvida. Né? Tecnicamente ainda é melhor, mas só com a técnica não adianta. Não, é que assim, eu quero recordar, e eu vou te explicar por que eu estou dizendo isso. O Flamengo eliminou o São Paulo, vencendo o São Paulo muito bem no Morumbi, não é? Por 3-1, e depois ganhou de 1-0 no Rio. O Fluminense recebeu o Corinthians, que conseguiu um ótimo 2-2 e depois fez 3-0 na Arena. 2 gols nos últimos minutos daquela partida. E, na minha opinião, mostrou força. Ali o Renato Augusto fazendo gol no Rio, fazendo gol aqui em São Paulo também. Aquele gol colocou os caras na... Eu achei que o Corinthians, ele no mata-mata, ele cresceu na própria Copa do Brasil. Não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa diante do Flamengo, mas acho que o Corinthians vai bem mais motivado e fez uma estratégia dentro do grupo que ele tem. Não tem, assim, um elenco tão recheado como o do Flamengo. Pelo menos eu acho que não é tanta disparidade. Não sei se a distância é tão grande ainda. Claro que em campo é outra história. É um Corinthians muito mais equilibrado do que alguns jogos atrás, né? Isso é fato. O Corinthians hoje é um time mais consolidado, um time... A prévia, por exemplo, é o time principal do Vitor, que eu acho que o Vitor encontrou esse time. Há uma dúvida de Adson ou Mosquito, né? O Gustavo Mosquito, mas eu acho que ele deve ir de Gustavo Mosquito, porque ele vem jogando com o Gustavo Mosquito. O Roger Guedes e o Yuri Alberto, cara, impressionante como os dois estão se dando bem. E aí, para mim, o diferencial é a qualidade do Renato Augusto, que quando ele tá bem, o time joga melhor. Fábio Santos, quando ele tá em campo, ele é muito regular. Balbuena e Gil também na zaga. Fagner faz a diferença. Hoje é um time mais equilibrado do que algumas rodadas. Já mostramos a matéria aqui do Flamengo, a gente vai mostrar do Corinthians daqui a pouquinho sobre a Copa do Brasil. Outro ponto importante é ter o elenco praticamente completo para esta decisão. Paulinho, com uma lesão grave, só volta a jogar em 2023, mas Maicon, que não atuava desde o início de agosto contra o próprio Flamengo, retornou e agora busca a melhor condição física para ajudar o time. Eu vinha conversando com o pessoal que seria importante eu participar de algum minuto antes de um jogo decisivo como a final. Eu sei que as minhas melhores condições ainda vão ser mais para frente, né? Talvez no segundo jogo, mas eu acho que se pensam em me utilizar algum minuto numa final, acho que seria interessante entrar um pouquinho antes para a gente entender, né? Voltar a sensação novamente de ser relacionado, voltar a entrar em campo, a sentir um contato de jogo, porque treino é bastante controlado, o jogo a gente não sabe o que espera, então a gente tem que ter essa confiança. Maicon deve ser uma alternativa para o decorrer da partida, para um time que tem crescido em um momento fundamental na temporada, graças ao retorno de Renato Augusto e ao entrosamento dele com o Yuri Alberto e Roger Guedes, artilheiro do time no ano com 14 gols. E no gol, Cássio foi a melhor notícia para a torcida corintiana na reapresentação desta segunda. De fora da partida com o Atlético, por conta de um trauma no pé direito, o goleiro treinou normalmente e deve atuar nesta quarta. Eu, sinceramente, estou a contar com ele para a final. E com tudo isso, natural que o torcedor acredite na conquista, assim como o próprio Vitor Pereira. Acredito que a equipa vai estar no seu melhor nível na quarta, na final. É a possibilidade de um título, uma oportunidade enorme para nós. E temos que agarrar, temos de ter muita fome, Bom, as boas notícias do Corinthians, o Maicon, o Cássio, enfim, é um time que pode ir completo, não é? A gente vê que hoje o Vitor Pereira, ele tem mais opções, tem uma equipe que você destacou bem, formada, já formatada como titular. Eu não acho que ele tenha muita dúvida. Ele surpreende, os portugueses adoram mudar na última hora, mas acho que ele vai também de Mosquito. De resto, é um time que a gente já conhece bem. Não dá pra mudar, Loirão. Não dá pra mudar. Eu acho que ele demorou até encontrar o time, até pela sequência de jogos também. Lesões, bem lembrado. E ele, nessa reta final de temporada, ele achou um time ideal. Aos olhos dele, provavelmente. O torcedor também deve estar satisfeito com o resultado do time. Mais uma vez aqui, sendo até repetitivo, essa dupla, né? Que acabou funcionando, que a priori o Vitor achava que não ia dar para jogar os dois juntos, né? O Yuri com o Roger Guedes. E os dois estão se dando super bem, assim. Os dois são os principais jogadores aí, obviamente com o crescimento técnico do Renato Augusto, né? O Renato Augusto é o diferencial. Na minha opinião, foi o diferencial na semifinal da Copa do Brasil. E tem tudo para agora poder trazer um papel de protagonista no Corinthians nesses 2 jogos contra o Flamengo. E voltamos agora ao Ninho do Urubu. Lá está a Tati Tavares e com notícias
tristes para a torcida do Flamengo, para todo o time do Mengão. Tati, conta pra gente o que aconteceu por aí. Oi, Renata, muito boa tarde para você e a todos novamente. Notícia triste para a torcida do Flamengo, principalmente para o jogador Arturo Vidal. Foi confirmada aí a morte do pai do jogador, o seu Erasmo Vidal, ele que foi encontrado morto num clube hípico no Chile. O clube, inclusive, já emitiu uma nota sobre isso. Tá faltando realmente o Flamengo se posicionar. O jogador treinou normalmente hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu. E aí falta saber se ele vai ou não viajar para São Paulo. Mais algumas informações que eu colhi por aqui em off é que o jogador quer sim viajar, quer ir para esse duelo contra o Corinthians amanhã na Neoquímica Arena. Falando nisso, o técnico Dorival Júnior não tem nenhum desfalque para essa partida. Todos os jogadores do time titular estão à disposição, mas tem 4 pendurados, Renata, jogadores importantíssimos como Everton Ribeiro, Gabigol, João Gomes e Léo Pereira. E uma informação importante para o Ronaldo é que o Flamengo tem um retrospecto favorável na Neoquímica Arena. São 11 jogos com 5 vitórias do Mengão, 4 do Timão, além de 2 empates. O Flamengo que está aí tentando conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil. Essa geração de 2019 ainda não conseguiu esse título e tem 2 finais pela frente, né? Além do Corinthians pela Copa do Brasil, também tem o Atlético Paranaense no fim do mês pela Libertadores. Eu volto com vocês. Obrigada pelas informações. Fica a nossa solidariedade aqui, a família do Arturo Vidal. Realmente é algo muito triste e péssimo ainda pelo contexto, né? Um jogador que estava em Cuiabá, até teve a resenha do pênalti, não é? Ele era designado, aí deixou o Marinho bater, o Marinho converteu a penalidade, foi importante para a vitória do time no Brasileirão e agora vem essa notícia muito triste. Mas Capelanes, e no Corinthians? A gente viu também a questão das suspensões, tem alguém pendurado no Corinthians? Conta pra gente as informações do Timão para deixar o Ronaldo um pouco mais tranquilo. Vamos lá, Rê. Em relação ao Corinthians, o único desfalque, se é que a gente pode falar, né? Esse termo desfalque, o Bruno Mendes não é titular, não pode jogar a Copa do Brasil, justamente porque já atuou por essa competição pelo seu internacional. Então o Bruno Mendes não pode jogar a Copa do Brasil. No mais, o Vitor Pereira conseguiu apurar que de ontem para hoje, atenção, o Cássio vai jogar, treinou ontem, sem nenhum tipo de restrição, o Cássio vai para o jogo. E do meio para frente, tem uma indefinição. São 4 jogadores sendo testados para uma posição. Matheus Vital, Ramiro, Adson e Mosquito. Porque a gente sabe que o trio de ataque é formado por Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. E aí abre uma possibilidade. O Maicon, pelo que eu apurei, vai ficar no banco de reservas, está sem ritmo de jogo. E no mais é aquele time que todo mundo já está careca de saber. Com o Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos. O meu campo muito provavelmente, novamente, Duqueiroz, Fausto Vera e o Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. E aí uma posição para 4 jogadores, esses que eu citei. Ramiro, Vital, Adson, Mosquito, Vitor Pereira ainda não definiu essa situação, Renata. Bom, e é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve aí no canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.